Olá novamente, aqui é Diogo Santana e no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre diversos mercados diferentes com a rentabilidade dos últimos 5 anos. E também eu vou utilizar esses mercados para fazer uma carteira teórica e mostrar uma comparação entre essa carteira diversificada e cada mercado separadamente. Com isso vai ser possível comparar se essa carteira diversificada teve uma volatilidade maior ou menor do que os ativos individuais e também se a rentabilidade foi maior ou menor do que comprando cada ativo individualmente. Mas antes eu gostaria de te pedir que você curtisse este vídeo e se inscrevesse no canal, porque isso me ajuda bastante na divulgação. Para começar, é preciso entender o conceito de diversificação, de onde ele surgiu. Eu fiz um vídeo no dia 17 de agosto de 2020, lá no canal, onde eu mostrava toda essa teoria criada por Ray Dalio, que envolvia a criação de um portfólio diversificado não só entre ativos locais como ativos globais. Esse conceito de diversificação é bastante conhecido e ele inclusive já foi provado em alguns estudos como esse que eu estou mostrando na imagem, que quanto mais ativos você tem na carteira, menor é o seu risco não sistemático, que é aquele risco que não está envolvido com o mercado inteiro, como uma pandemia, por exemplo. A pandemia ela entraria no risco sistemático, e esse risco ele não tem como ser evitado porque ele afeta todo o mercado. Chega um momento que você não consegue mais diminuir o risco da sua carteira apenas aumentando a quantidade de ativos. Então, para isso, você vai precisar de alguma estrutura de hedge, como a utilização de opções, por exemplo, que eu até mencionei no último vídeo que eu trouxe a estrutura chamada Collar. Voltando à teoria de Ray Dalio, foi proposto que se você tivesse uma carteira diversificada de forma global, envolvendo estoques, que seriam ações, commodities, que seriam ações, por exemplo, como a Vale e a Petrobras, gold, que seria, no caso, o ouro, e alguns títulos de curto prazo e longo prazo, essa carteira ela seria tão diversificada que ela seria a prova de crise, digamos assim. Por isso que o nome dela é All Weather Portfolio, porque essa carteira ela está pronta para qualquer tipo de clima. E isso vai além da teoria, porque Ray Dalio já se provou no tempo. Ele teve uma rentabilidade muito grande, ficou muito famoso por causa disso. Tanto que os fundos da Bridgewater, que são os fundos de Ray Dalio, eles são os maiores fundos do mundo. Enfim, vamos aos fatos. É impossível zerar o risco nos investimentos. Quanto mais você diversifica, menor é o risco. Mas a diversificação ela não vai zerar o risco. Então não basta apenas você diversificar. A diversificação tem que ser inteligente. Se você tem uma carteira, por exemplo, com 10 bancos diferentes ao redor do mundo, não só bancos brasileiros, não é uma diversificação saudável, porque se houver uma crise no setor bancário, sua carteira toda vai derreter. Então essa não seria uma diversificação inteligente. Bom, chegando na comparação das rentabilidades que eu tinha mencionado no começo do vídeo, eu trouxe alguns ETFs de diversos mercados diferentes. O EWZ, por exemplo, é o ETF do Ibovespa, sendo que ele é negociado na Bolsa dos Estados Unidos. Trouxe também o VNQ, que é um ETF de REITs, que seriam os fundos imobiliários americanos, o SPY, que é um ETF do índice S&P 500, IAU, que é um ETF de ouro, VWO, que é um ETF de mercados emergentes, e o MCHI, que é um ETF de ações da China. Todos esses ETFs eles são negociados na Bolsa Americana, e eu fiz isso para equilibrar todos eles em dólar, porque se eu utilizasse o BOVA11, por exemplo, que é um ETF de ações brasileiras sendo negociado aqui na B3, ele não teria a paridade do dólar, a paridade cambial que os outros teriam. E eu também não quis utilizar nessa comparação diretamente os índices. Eu quis trazer alguns ETFs, porque isso aí traria mais proximidade com a realidade dos investidores, porque você não pode comprar um índice, você pode comprar um ETF que replica um índice. Então, essa possibilidade deixa todo esse estudo mais próximo da realidade. E aqui do lado esquerdo, eu coloquei como investimento inicial 5 mil a 120 mil reais. O ideal seria que eu tivesse trazido isso em dólar, mas enfim, eu trouxe em reais, porque dependendo de cada tipo de investidor que possa assistir esse vídeo, isso vai ter uma proximidade maior com aquele aporte que a pessoa poderia ter. Você também pode se perguntar por que eu não utilizei o Bitcoin. E essa imagem ela já mostra tudo. O Bitcoin ele distorceria totalmente o estudo, porque a rentabilidade do Bitcoin nos últimos 5 anos foi de 3.155%. Então, todos os outros ativos que foram utilizados na comparação
ficariam muito abaixo. Bom, essa daqui é a comparação entre todos os 6 ETFs. Em primeiro lugar teve o SPY, que é o S&P 500, com 93,81% de rentabilidade nos últimos 5 anos. E o último lugar seria o EWZ, que é a Bolsa Brasileira, com queda de 17,22%. Eu poderia trazer também outros mercados, mercado europeu, enfim, mas inicialmente acho que esses 6 mercados eles já mostram uma diversificação muito boa e é muito interessante trazer essa comparação para o estudo. Bom, esse daqui seria o aporte individual em cada um desses 6 mercados, em cada um desses 6 ETFs, e após 5 anos, qual seria o patrimônio que você teria. Em primeiro lugar, como eu mencionei, o S&P 500, o SPY, ficaria na frente. Em seguida seria o IAU, que seria um ETF de ouro. E em terceiro lugar, o ETF de ações da China. É interessante notar que existe uma disparidade muito grande entre o primeiro lugar e o último lugar. Um investimento de 100 mil no SPY te daria quase 100% de retorno. Praticamente dobraria o seu capital. Já esse mesmo valor no Ibovespa, no EWZ, teria te trazido uma rentabilidade negativa, você teria perdido dinheiro. Então, é aí que entra a diversificação. Com a diversificação, você tem a possibilidade de reduzir a volatilidade da sua carteira, porque enquanto o Ibovespa está caindo, o S&P 500 está subindo. Eu vou mostrar isso a seguir detalhadamente. Eu vou deixar aqui na descrição o link para baixar essa planilha do Excel, para você poder alterar o investimento inicial com aquele valor que você achar mais interessante, assim como a planilha que eu vou mostrar a seguir, que ela é bem detalhada de uma carteira diversificada. Bom, o que é que eu pensei aqui? Um investimento de 20 mil em cada um dos ETFs, totalizando 120 mil. Então, no dia 6 de 2 de 2017, seria o primeiro dia, 5 anos atrás, onde você colocaria todo o seu capital de uma vez só, para que com o tempo você rebalanceasse essa carteira. E o rebalanceamento seria o seguinte: a ação que mais subiu, o ETF que mais subiu, você venderia um percentual dele. Para compensar isso, você vai comprar aquele que mais caiu, para sempre manter sua carteira equilibrada com percentuais iguais em cada um dos ETFs. Eu peguei então aquele gráfico dos últimos 5 anos e dividi em 13 pontos diferentes de rebalanceamentos. Esses pontos eles não consideram o melhor momento de compra, o melhor momento de venda, até porque ninguém tem uma bola de cristal para saber isso. Então, eu tentei ao máximo trazer a visão como se fosse de um investidor, olhando para a sua própria carteira e vendo os momentos que achasse mais interessante para fazer o rebalanceamento. Perceba que em diversos momentos do gráfico existem pontos onde alguns ETFs estão na máxima ou na mínima e esse rebalanceamento ele não foi feito. Por exemplo, nesse ponto aqui, onde o MCHI, o ETF da China, ele está na máxima. E nesse mesmo ponto, o EWZ, que é o ETF do Ibovespa, está perto da mínima. Então, se o investidor tivesse uma bola de cristal e soubesse que aquele momento é a máxima do MCHI e a mínima do EWZ, haveria um rebalanceamento muito claro. Mas como ninguém tem, então esse é um dos pontos que eu não quis pegar. Eu tentei pegar outros pontos que mais ou menos simulam a visão do investidor. Claro que o rebalanceamento seria muito mais eficiente, muito mais isento, se ele fosse feito de forma mensal ou semanal, em vez de escolher esses 13 pontos. Só que isso deixaria o estudo muito mais extenso. Seriam 60 pontos, caso fosse mensal, então isso dificultaria muito de terminar o estudo. Enfim, dando um zoom aqui entre o primeiro e o segundo ponto, podemos ver que o que mais subiu nesse período foi o MCHI, que foi o ETF da China, e o que mais caiu foi o WZ, que foi o Ibovespa. Trazendo isso para números, teríamos o seguinte: do dia 6 do 2 até o dia 5 do 6, o EWZ seria o que teve a pior rentabilidade, caindo de 20 mil para 17.894, e o melhor dele seria o MCHI, subindo de 20 mil para 22.636. Então, nesse dia 5 do 6, o investidor faria um rebalanceamento na carteira. O investidor perceberia que o MCHI subiu muito e o EWZ caiu bastante. Então, haveria aqui um rebalanceamento natural de vender um pouco de MCHI e comprar EWZ. E para isso eu fiz o seguinte: eu somei todos os patrimônios de cada ETF, totalizando R$ 123 mil, e dividi por 6. Então esse seria o rebalanceamento.
seria 20.525,67 em cada um dos ETFs, totalizando os mesmos R$ 123.154. Passando agora para o quinto ponto, após alguns rebalanceamentos, é possível perceber a alta do MCHI, do ETF da China. Então, vou mostrar como foi que isso se deu em todos os rebalanceamentos individualmente. Após mais ou menos 1 ano e 4 meses do início da carteira, você pode ver a rentabilidade foi positiva em 11,94% dessa carteira teórica e diversificada, contra menos 17%, uma queda de 17% do EWZ, do Ibovespa, e uma alta de 18% do SPY, do S&P 500. Perceba que o investimento somente em ações americanas teria dado um retorno muito maior do que simplesmente fazer essa carteira diversificada. Mas imagine que você não investiu em ações americanas, você investiu somente no Brasil, então nesse período você teria uma queda, o seu patrimônio cairia 17%. Como eu tinha mostrado no gráfico, em primeiro lugar de rentabilidade ficou o MCHI, o ETF da China, em segundo lugar o SPY, que é o S&P 500, e em terceiro lugar o VWO, que seria o ETF de mercados emergentes. Pulando agora para o ponto 8, que seria um pouco após o começo da pandemia, após a queda absurda de todos os mercados, vamos ver como é que se daria toda essa carteira, inclusive incluindo o rebalanceamento dos pontos 6 e 7. Essa seria a carteira. Após mais ou menos 3 anos e 3 meses, a rentabilidade seria positiva de 38,5%, mesmo com a queda das ações na pandemia, não só as ações brasileiras, como as ações americanas, as ações de países emergentes e a China. Todos os ETFs tiveram uma queda muito grande nesse período. Em comparação com o EWZ, é praticamente o oposto, né? Houve uma queda de 38% do EWZ e uma alta de 22,15% do S&P 500, considerando esses 3 anos e 3 meses, considerando desde o início da carteira até o rebalanceamento atual, que foi do dia 27 de 4 de 2020. Olhando mais de perto esse período, quem teve a maior rentabilidade foi o IAU, que foi um ETF de ouro, porque durante uma crise, os investidores eles buscam ativos mais seguros, ativos que tenham valor intrínseco, que seria, no caso, o ouro, a prata, ou até mesmo o dólar, por exemplo. Pulando agora para o último período, para o ponto 13, que é o ponto atual, nós temos o seguinte: em 5 anos de carteira, a rentabilidade foi de 81,23% positiva no período, contra uma queda de 17% no EWZ, no Ibovespa, e uma alta de 93%, bem próxima do S&P 500. Agora, trazendo essa carteira diversificada para aquela carteira que eu tinha mostrado no começo do vídeo, lembre-se do seguinte: o total final foi de R$ 217.472,45. Agora, olhando para a carteira anterior, temos o seguinte: praticamente nenhuma delas conseguiu alcançar individualmente esse patamar. O EWZ teve 99 mil, que foi menos do que 217 mil. O VNQ, o ETF de REITs, foi menor. O IAU, o ETF de ouro, foi menor. O VWO, o ETF de mercados emergentes, foi menor. E o MCHI, o ETF da China, também foi menor. O único que foi suficientemente poderoso para ganhar da carteira diversificada foi o SPY, o S&P 500, que teve uma rentabilidade um pouco maior. Comparação de 217 mil para 232 é uma diferença muito baixa. Mesmo com o MCHI, o ETF da China, tendo uma rentabilidade muito boa no período, não foi suficiente para bater a rentabilidade dessa carteira diversificada e rebalanceada, que eu acho que é o ponto mais importante aqui, é o rebalanceamento periódico da carteira. Com esse rebalanceamento é possível, como já disse, diminuir a volatilidade e aproveitar melhor os ativos que estão em baixa, porque o mercado é cíclico. Em algum momento, os ativos que estão na baixa eles vão subir e os ativos que estão na máxima eles vão cair. Claro que isso não é uma regra, mas seguindo essa estratégia, existe muita chance de dar certo no final. Claro que esse aqui foi só um exemplo, um estudo teórico, e na realidade muita coisa pode dar diferente, até porque o principal aqui ele não entrou na conta, que é a mentalidade do investidor. O investidor, chegando em um momento de muita crise, pode fazer alguma coisa, tomar uma decisão errada e acabar prejudicando bastante a rentabilidade por medo de cair mais ainda no mercado. Por outro lado, também existe a possibilidade do investidor não querer vender aquele ativo que subiu bastante
achando que ele vai subir eternamente e em algum momento esse ativo vai despencar e o investidor não vai conseguir executar toda aquela alta que teve no período. É por isso que, como eu já disse, o melhor mesmo seria que o rebalanceamento fosse mensal, ou então a cada 2 meses, a cada 3 meses, porque ao colocar uma data certa para fazer o rebalanceamento, um investidor removeria esse fator mental ao investir e deixaria somente um fator estratégico. Então por hoje é só, espero que você tenha gostado desse estudo que eu trouxe e nos vemos na próxima.